da manhã. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, almoçou com representantes de partidos para se lançar como um possível candidato de terceira via para as eleições presidenciais do ano que vem, 2022. Ele quer ser uma alternativa às candidaturas do presidente, Jair Bolsonaro, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um novo encontro entre as lideranças de partidos já está marcado para os próximos dias. Eu entrevisto agora, então, Luiz Henrique Mandetta. Seja bem-vindo aqui ao UOL News da Manhã. É um prazer tê-lo conosco. E conosco também o colunista do UOL, Josias de Souza. Um ótimo dia aos dois. Ministro, seja bem-vindo, então. Bom dia. E eu quero saber sobre essa reunião, o que a gente pode adiantar, né? A gente sabe que os dois nomes do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro aparecem aí nas últimas pesquisas, né? Muito bem colocados. O teu nome também aparece, né, nessas pesquisas, e eu quero saber como é que estão as conversações, se já está se desenhando algo para 2022 em relação ao tão dito nome de terceira via. Ministro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Diego, bom dia, Josias, bom dia, UOL. Sim, eu acho que você tem uma expressão muito grande na sociedade de busca por futuro, por esperança, por uma alternativa a dois extremos que todos já sabem aonde vai dar, em mais conflito, em mais confusão, em mais desunião dentro do país, e uma busca por pacificação, uma busca por equilíbrio, uma busca por capacidade de dialogar com a sociedade de uma maneira horizontal, onde você possa ser ouvido, onde você possa ter uma construção de uma agenda. E é natural que os partidos comecem as suas discussões, comecem a maturação dessas ideias, a construção desse projeto em várias mãos, para que os seus pontos de convergência possam ir se maturando, ir se encontrando, e os seus pontos de divergência possam ser aparados, possam ser trabalhados, ou aqueles pontos que são insuperáveis acabem levando os partidos a diferentes caminhos. É natural da política, é natural que seja assim, é natural que seja nesse tempo. Agora, não se trata de ser alternativa a Lula e Bolsonaro, é uma alternativa para o país. O país vai fazer uma eleição que define basicamente as bases da convivência social, define as bases da democracia, um teste extremamente importante para o eleitorado brasileiro, para o povo brasileiro, que vai se deparar com uma discussão que já atravessa séculos, que já trouxe muito retrocesso em vários períodos da história brasileira, e que agora quem vai escrever o capítulo dessa história é o povo brasileiro. Então é justo, é necessário, é imperativo que os partidos discutam e procurem os seus caminhos para dar ao povo brasileiro a visão desses partidos, do quadro atual e principalmente da perspectiva de futuro. Então, acho que foi bom, é um momento importante, ele não se encerra, ele não é fechado, ele não é um ponto que se acaba, que termina em si, mas é um bom ponto de partida. Ministro, o senhor articulou esse encontro, o encontro aconteceu em Brasília, representantes de alguns dos principais partidos, mas os senhores chegaram ali a um consenso, ninguém que está nessa sala deseja nem Lula nem Bolsonaro. Muito bem, precisamos virar essa página. Agora, ficou um pouco a impressão, nessa reunião, de que ficou a impressão de uma turma que entra num restaurante, senta na mesa, lê o menu e aí informa ao garçom o que não deseja comer. Nós não queremos esse prato nem aquele, mas não foi capaz de dizer o que é que deseja. É muito difícil dizer a essa altura o que é que esses partidos desejam? É que tem cada um com diferente gosto, diferente paladar e diferente apetite. Você tem que construir esse cardápio. Um cardápio comum não é um cardápio que você faça por imposição. Não se pode sentar a essa mesa dizendo todos vão comer carne. Tem gente que é vegetariano, tem gente que... Então, você tem que ter uma salada para contemplar o vegetariano, você tem que definir... Tem gente que não bebe álcool, tem gente que bebe refrigerante, tem gente que bebe suco. E assim é natural, e são diferentes momentos. É que vocês, em termos de análise,
comparar duas candidaturas e uma terceira, que é a do Ciro, já postas, que são candidatos que já são candidatos ad eterno. Eu era estudante no Rio de Janeiro, eu tinha 18 anos, 20 anos, o Lula já era candidato a presidente. Isso lá se vão 40 anos atrás que eu escuto a mesma cantilena. O Bolsonaro é candidato desde 2014, assume a presidência e é candidato à reeleição desde o primeiro dia, do primeiro ato, e atua de uma maneira tensionando as ligas sociais brasileiras de uma maneira sistemática, e isso faz com que os dois ocupem naturalmente um espaço que são candidaturas que se impõem pelo fato de terem a história que têm. O Ciro já é candidato, se não me engano, pela acho que é a quarta candidatura do Ciro a presidente. E num outro polo você tem uma discussão, são nomes que têm repercussão nacional, que estão em diferentes momentos. Você pega o PSDB, eles estão ainda marcando prévias. Você tem um MDB que está trabalhando internamente com as suas correntes internas, definindo se vai ter candidatura própria, se vai participar de uma coligação, se não vai ter candidatura. Você tem diferentes momentos. Agora, o ponto de convergência é zelar pela democracia. Esse é um ponto muito forte que une muito esses partidos, que enxergam que é necessário estar atento e forte para esse momento. O ponto importante 2 é quando você começa a construir o projeto, a debater como é que vai ser a saída para a economia, como é que vai ser a saída para a educação, para a saúde. Então, você construir essa agenda com vários olhares me parece muito mais apetitoso em termos de cardápio, você ter um prato que você seja sortido de ideias, com participação popular, com exposição das pessoas, sem definir nomes no momento, porque a presença dos dois, a volta do Lula, a decisão do STF, ela antecipou em praticamente 1 ano e meio o que seria o ritmo normal de qualquer processo eleitoral. Nós vamos em setembro, outubro, nós vamos saber as regras das eleições proporcionais. Isso é um ponto capital de decisão. Depois nós temos janela de migração partidária em março, que é um outro momento fulcral nas eleições, ao mesmo tempo que você tem a construção das candidaturas nos estados, a governo, a Senado, e que esses partidos eles têm pontos de convergência não só ideológicas, mas políticas em alguns locais que são superáveis e outros não. Então ela vai demandar tempo, não é uma questão de falar assim, mas quem é o candidato? Mas cadê o rosto? Você tem tempo e você tem que fazer o bom uso desse tempo na ambiência política normal. Eu costumo dizer, José, você que conhece bem Brasília, que se a casa do Heráclito tivesse aberta, essa reunião não teria sido notícia em local nenhum, porque isso é natural. É que em Brasília a gente está cansado de fazer tudo por vídeo, por telefone. Então, como estávamos todos com uma agenda que poderia bater Brasília, a gente se reuniu em Brasília para iniciar a construção dessa agenda. Vamos ver, acho que outros virão, outros podem não permanecer, mas foi um excelente ponto de partida. Sobre esse ponto de partida, ministro, a gente sabe que o senhor mesmo disse, né, essa disputa foi antecipada por conta dos fatos que se apresentaram, não é, a volta ao território político, digamos assim, do ex-presidente Lula. Hoje, o senhor acredita que existe um nome capaz de concorrer à altura, digamos assim, no que se refere aos números com o ex-presidente Lula e com o atual presidente Bolsonaro? Existe essa possibilidade real, concreta, de que uma terceira via seja apresentada em patamar de concorrer com os dois? Claro, não só, e ela vai surgir do processo eleitoral. Ela vai surgir a partir do momento em que você começa... O eleitor hoje está preocupado com a pandemia, com viver, com sobreviver. Ele está preocupado como atravessar esse período de carestia, ele está preocupado com o emprego, ele está preocupado com outras questões, ele ainda não está preocupado. Agora, quando se quer resumir uma eleição num país tão plural, num país com tantas diferenças, num país que está passando por um momento extremamente tensionado, quando se coloca com antecedência, quase assim com um desespero dessas duas figuras, de não existir
um terceiro olhar, porque ambos sabem que uma terceira via, uma via que emerge, uma via nova, que aponte um caminho, ela vai ser o novo, ela vai ser a esperança, e se ela for para o segundo turno contra qualquer um dos dois, ela será vencedora. Então, essa ameaça do novo, esse não quero ouvir falar disso, ele acaba tendo eco, ele acaba sendo pressionado, ele acaba ocupando, são duas figuras gravitacionais. Agora, são figuras ambos que têm rejeição acima de 55%. Você olha na pesquisa, você tem lá as suas preferências dos dois, é natural que tenha, ambos cultivam muito a figura do culto à personalidade, do culto à pessoa, não se trata ali de partidos, não se trata ali se tratam de duas pessoas que cultuam da mesma maneira, com estilos diferentes, mas com o mesmo objetivo de trazer guetos de seguidores, guetos de pessoas que idolatram figuras, comparado com a construção coletiva, comparado com aquilo que vai ocorrer naturalmente na sociedade. Então, é óbvio que vai crescer. Isso só existe porque existe espaço, porque existe uma vontade. Se você estiver numa roda dos seus amigos e fizer uma mesa com 10, 20 que sejam representados, e você colocar esse cardápio, muitos dos seus amigos, mais da metade, vai dizer, olha, eu queria saber qual é o cardápio desse restaurante. Se tiver algo um pouco mais apetitoso do que esses dois caminhos, eu vou preferir um prato novo, porque já sabem. O sentimento é de que o país está numa balbúrdia, está numa bateção de cabeça, está numa situação de não se encontrar. E há uma necessidade enorme na cabeça de todos de pacificação para poder andar. Hoje em dia você tem uma agenda de ódio imperada, alimentada e retroalimentada, ambos ocupando as ruas para destilar o seu ódio um ao outro. E não se trata aqui de uma campanha contra os dois, mas se trata de uma campanha para ver se o Brasil chega a um ponto de equilíbrio. Eu acho que esse vai ser a tônica, essa vai ser o que une as pessoas que querem construir um país baseado numa carta de compromisso social, que é a Constituição, mas baseado num ambiente econômico onde o homem possa exercitar sem essa opressão do Estado. E os dois são opressão de Estado, os dois são essa agenda que você acorda de manhã e fala assim, qual será a crise do dia, qual será o problema do dia? Que bom seria se a gente não tivesse um dia com uma agenda problemática, que fosse um dia com uma agenda que estivesse tratando do drama da educação, que estivéssemos lançando bases para coisas boas. Eu acredito que esse vai ser o daqui para frente o que vai nortear a cabeça das pessoas, porque a gente sabe quanto que elas estão presentes hoje no imaginário brasileiro, sectas de ter uma alternativa a esse quadro absurdo que está aí. Nisso, o senhor dizia que as pessoas hoje acordam no Brasil na expectativa de verificar, ali já no café da manhã, qual vai ser a crise do dia. O senhor já foi a crise do dia recentemente, como gestor dessa pandemia que nos aflige, né? O que eu queria saber, eu queria lhe perguntar qual será o efeito desta pandemia e da gestão que o governo deu a ela, a gestão que o governo Bolsonaro deu à crise sanitária, qual será o efeito disso na eleição presidencial? Enorme, enorme. Capital. Você tem um país que cada país é expressado, tem o seu rosto expressado no seu líder, como que liderou o seu país. Então, nós tivemos uma situação em que nós fomos defrontados contra um inimigo que ameaçava a vida. Entre a vida e a morte, nosso presidente optou pela morte. E ele passa por esse período com esses números gravitacionais absurdos. Essa marca de 500 mil de mortos, quando você tem aberto para a nação inteira diariamente que as ações foram todas no intuito de ir num caminho, em teorias absolutamente absurdas de contágio de todo mundo, para ver se todo mundo pegasse a doença, construção de imunidade de rebanho através de contaminação, não uso de máscaras. Quando você vê que não se adquiriu vacinas, apesar dos inúmeros pedidos e da ausência do Ministério da Saúde em ir atrás, enfim,
Esse capítulo, você teve um problema grande, você só precisa de líder quando você se depara com uma situação em que você precisa da liderança forte, firme, em nome da nação, que é o que justifica a liderança. E no momento onde você teve um problema como esse, nós tivemos uma liderança falha, caótica. O que passa em seguida é que as demais áreas, já que esse vírus ele não atinge somente o indivíduo que vive ou morre, mas ele atinge a sociedade. O vírus atinge a educação, ele atinge a cultura, o turismo, a economia, as microempresas, enfim, ele atinge a sociedade como um todo. E essas crises todas, elas emergem em bloco e o país precisa de uma reconstrução. A reconstrução da educação brasileira, ela passa por termos uma discussão franca com os pais e os alunos de como que nós vamos recuperar o já caótico quadro de qualidade de aprovação nas nossas escolas. O Brasil aprovou todo mundo passou de ano, sem ter tido nenhuma instrução. Isso tem que ser enfrentado com políticas que sejam muito abrangentes, com um diálogo muito franco com o magistério. Nós vamos precisar nos desdobrar para fazermos a recuperação de todo esse tempo perdido. Você tem um setor de cultura que já vinha extremamente machucado por problemas ideológicos em relação aos projetos de lei Rouanet, e agora agravados por conta da pandemia, já que foi uma das primeiras áreas que fechou. Então, como é que isso daí pode ser apontado soluções por um líder que, na hora de apontar uma solução para o problema que é vida ou morte, optou em virar as costas para a vida? Agora, tem um aspecto, ministro, nos Estados Unidos, por exemplo, a crise sanitária ela caiu em cima do processo eleitoral. Então, o presidente Donald Trump, por exemplo, não conseguiu se reeleger e, evidentemente, o coronavírus teve uma influência grande no resultado da eleição nos Estados Unidos. No Brasil, o calendário eleitoral distanciou um pouco a sucessão do epicentro da pandemia. E o presidente Bolsonaro e os operadores do presidente Bolsonaro imaginam que chegarão a outubro de 2022 num contexto de recuperação econômica, até porque a gente está com a economia muito combalida, e estão prevendo o pagamento de um Bolsa Família turbinado, e imaginam que essa tragédia sanitária será um traço esmaecido na memória de uma sociedade já vacinada lá no dia da eleição. O senhor acha que esse cenário é possível ou isso é um sonho de uma noite de verão? Não, eu acho que ambos vão trabalhar para que o povo não tenha memória. Essa crise, hoje em dia, é uma crise que você acorda esperando qual é a crise do dia. Você não pode esquecer que, alguns anos atrás, a gente acordava esperando qual era a operação da Polícia Federal do dia. E também vai se trabalhar para falar, não, esqueçam aquilo não existiu, aquilo foi um período em que o culpado foi o ministro Moro. E agora vai ser o culpado, vai ser o ministro Mandetta, vai ser o chinês, vai ser a Organização Mundial da Saúde, vai ser uma guerra de narrativa de ambos para esquecerem o passado e suas marcas. Agora, é complicado quando você tem já a opinião pública, já viu, já olhou, já sabe. Isso é um ponto gravitacional? Mas tem centenas de outros pontos gravitacionais que são aguçados na memória das pessoas. Você tem inúmeras situações em que você vai ver a narrativa do governo para jogar, para simplificar, falando, olha, ele é comunista, nós não somos, o outro falando, ele é genocida, nós não somos, mas tem o todo. E o todo vai ser extremamente lembrado, vai ser extremamente aguçado. Apostar de que o povo não tem memória me parece não ser uma boa estratégia para ambos, não. Eles deveriam enfrentar os seus dramas e pedir desculpas à nação. Sobre isso, aproveitando, a gente já está se encaminhando aqui para a reta final. O senhor coloca Lula e Bolsonaro em polos opostos. A gente tem usado muito o termo polarização, mas a gente vê nos últimos
meses, nos últimos dias, sobretudo nas últimas semanas, aí uma movimentação do ex-presidente Lula conversando com alguns nomes de até então adversários políticos, né? Ele se reuniu com o Fernando Henrique Cardoso, tem conversado com outros nomes, esteve com lideranças do Rio de Janeiro na semana passada, Eduardo Paes, enfim, Marcelo Freixo, tem conversado com nomes de várias posições, de vários pontos políticos, né? Várias posições políticas. Como é que o senhor avalia? Há uma polarização de fato? O senhor falou bastante sobre defesa da democracia. A gente tem acompanhado alguns fatos preocupantes que envolvem também o presidente Jair Bolsonaro, não é? Em relação à aproximação com as Forças Armadas, os últimos fatos, além dessas manifestações que propagam aí fechamento do Supremo, enfim, essas coisas todas que a gente tem acompanhado. Diante dessas informações todas, o senhor coloca Lula e Bolsonaro em polos opostos, quer dizer, em extremos opostos? Olha, me parece que ambos têm práticas muito similares, em sentidos contrários. Talvez o Lula tenha, na sua personalidade, no seu modo de falar, uma coisa menos incisiva, menos dramática do ponto de vista de imposição que o Bolsonaro. Agora, são muito parecidos do ponto de vista de afirmar uma coisa e fazer outra. Ambos sabem, os partidos sabem, todos esses que estão dialogando, que em torno deles eu vejo aí o PCdoB numa situação muito difícil, porque ficou muito tempo dentro dessa esfera. Todos sabem que o país que está na cabeça deles é o país deles, e você se discorda como se você não pertencesse mais àquilo dali, como se você fosse traidor do país deles, que está no imaginário deles. A agenda de ambos é abrir a boca da sociedade e colocá-la goela abaixo, e isso tem causado problemas na nossa sociedade de construção de ambiência para que a gente possa prosperar, de dar oportunidade para que essas pessoas possam romper o ciclo de pobreza e miséria, e não essa coisa de vamos fazer o Bolsa Família, agora vamos colocá-los dentro desse quadrado e vamos capitalizar politicamente, agora eu aumento um pouco, agora eu sou o pai disso, enquanto que as condicionantes que formam o ciclo, que perpetuam o ciclo de pobreza, elas não são rompidas. Pobreza é muito mais do que renda, é questão de habitação, é questão de acesso, é questão de saúde, é questão principalmente de educação de qualidade. Então a gente vai vendo essa ópera bufa de ambos e vai entendendo cada vez mais a importância de ter olhares diferentes, plurais, novos, oxigenados, que possam trazer a reflexão necessária para a gente decidir o futuro do nosso país. Eu sou um otimista com o Brasil. Acho que todas as vezes que duvidaram, principalmente quando a elite analista política, quando ela duvida do destino que o povo vai dar na urna, o povo tem dado respostas sempre muito autênticas, sempre muito, muito interessantes, e eu tenho a mais absoluta convicção que ele vai fazer uma excelente escolha em 2022 para pacificar o Brasil, para acabar esse clima de maniqueísta, de um contra o outro, como se o mundo fosse assim, como se nós estivéssemos num segundo turno. Calma, ainda tem 2021, ainda temos o processo todinho eleitoral para a gente poder chegar e falar assim, olha, realmente o Brasil optou pelo futuro, o Brasil virou aquela página de ficar naquela discussão menor e vai enfrentar os seus problemas que são muito maiores do que essas duas figuras. Ministro, havia até bem pouco a perspectiva de que o novo nessa próxima eleição presidencial poderia vir de fora da política, um outsider. O Luciano Huck acabou de informar que ele é candidato a Faustão, não a presidente da República, né? E o senhor tinha um diálogo muito próximo com o ex-ministro Sérgio Moro. O que eu lhe pergunto é se o senhor mantém esse diálogo com ele, se ele também já se excluiu desse cardápio eleitoral, ou se ele ainda continua em dúvida, e se o senhor imagina que esta página já foi virada, que a opção virá da política tradicional. Olha, eu vejo que a opção virá daqueles que fazem a boa política. O que se chama de política tradicional pode ser uma vala comum, onde se coloca a má política junto. Eu acho que o eleitor está assim olhando, ele quer experiência política, porque ele já percebeu que a negação da política ela causa crise, que há sim que ter capacidade de dialogar, que há sim que ter respeito pela independência, buscar a harmonia entre os poderes que estão em uma situação totalmente desarmônica. Agora, também
não quer aquele político que seja useiro e vezeiro de expressões, de jargões, de caminhos que sejam fechados em salas, quer uma coisa transparente, quer ciência, quer aberto, quer uma coisa meritória, uma coisa que ele possa se orgulhar de ter um governo que aponte o país. Quanto ao ministro Moro, essa é uma pergunta que você tem que fazer para ele, porque ela é de fórum íntimo, assim como é do Luciano, de fórum íntimo. Eu sempre disse isso, eles têm o tempo deles, eles vão analisar. O senhor tem falado com ele, não? O senhor tem falado com o Moro? Falo de vez em quando, falo com ele. Eu acho que todo mundo... A exemplo do Huck, ele já foi, nessas conversas que tem consigo, ele já foi categórico? Não, me exclua fora dessa? Não. Eu acho que ele tem hoje uma agenda profissional, ele sempre coloca, olha, eu tenho compromissos profissionais, não posso me envolver, até por questões de compliance, não posso me envolver na crônica política, mas troca impressões. E todo mundo que pode conversar, está todo mundo conversando, está todo mundo trocando ideias. Por exemplo, o senhor não exclui ainda esse ator do processo eleitoral, o ator Sérgio Moro? Eu acho que todas as pessoas brasileiras em condições de sentar à mesa, opinar e construir estão incluídas. Eu não é a exclusão de Moro. Se eu vou ter que dialogar, mesmo que por força até da regra, nós vamos ter debates que eu vou ter que dialogar tanto com Bolsonaro quanto com Lula, nós vamos dialogar com todos. O Brasil se constrói com todos. Ele tem um olhar muito qualificado, é um homem que foi exposto a uma operação absurda de corrupção, fez o seu melhor, o que ele entendeu ser o seu melhor no combate à corrupção, desvendou esquemas absurdos, enormes, gigantescos, bilhões e bilhões e bilhões de roubo, chegou às suas conclusões como magistrado, foram confirmadas em segunda instância em STJ, depois no STF falou, não, nada daquilo valeu, é como se a gente estivesse numa situação, eu imagino como é que o meu neto vai perguntar para mim, vô, o que foi Lava Jato? O que aconteceu com as pessoas? Eu acho que vai ser meio complicado de eu explicar daqui a uns 20 anos, nos livros de história, a não ser que apaguem os livros de história. E ele tem um papel que participou de um governo, tentou fazer uma construção em justiça, em promoção de justiça, deixou o governo em situação de muito desconforto com o atual presidente, deve ter as suas razões e deve participar como cidadão agora. Em que condições se vai ser candidato a presidente, se vai se filiar a um partido, se vai ser candidato a Senado, a um governo, se vai simplesmente se reservar o direito de apoiar uma pessoa, ou se não vai fazer absolutamente nada, se vai à urna apenas votar, isso é uma decisão de fórum íntimo. Isso não é uma decisão, o ponto inicial ela é interno. A mesma coisa o Luciano, ele sabe o papel que tem um veículo de comunicação, ele pode fazer muita coisa pelo Brasil com esse espaço que ele definiu, que vai ser o espaço de trabalho dele, é digno, é correto. Eu não vejo profissionais de comunicação distantes da política. Acho que sim, eles têm um contato muito grande com as pessoas, entram nas casas das pessoas. Então, o Luciano é uma pessoa que tem idade, pode trabalhar dentro da comunicação e pode chegar mais à frente e decidir participar. Por força de contrato, também não sei se ele vai poder verbalizar o que ele pensa. Espero que sim. As conversas que tive com ele, encontrei um homem muito maduro, um homem que sabe muito bem o drama social brasileiro. Espero que ele possa se manifestar, assim como espero que Moro se manifeste também no momento adequado, de alguma maneira, porque são pessoas que o Brasil tem um olhar muito atento. O tempo dirá. Muito obrigado, ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pela participação. Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Volte mais vezes ao UOL News. Obrigado, Diego. Obrigado, Josias. Um abraço a todo mundo do UOL. Até já, Josias. Já a gente volta a conversar.